Uma ala do Supremo Tribunal Federal está empenhada em tornar o senador Alessandro Vieira inelegível ainda em 2026. O motivo? Retaliação pura e simples pelo relatório duro que ele apresentou na CPI do crime organizado, no qual indiciou ministros do STF e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Mais uma vez, o STF usa seu poder para calar quem ousa investigar a própria corte. Seja muito bem-vindo ao Visão Política, o canal que fala a verdade dos bastidores de Brasília. Já deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O caso de Alessandro Vieira é emblemático. Ele cumpriu seu papel constitucional como senador e relator da CPI do crime organizado. Apresentou um relatório que indiciava ministros do STF por supostos crimes de responsabilidade. Em vez de ser elogiado por fiscalizar o poder, está sendo retaliado com um processo acelerado para torná-lo inelegível antes mesmo das eleições de 2026. Isso não é justiça. Isso é vingança política disfarçada de processo judicial. Vieira foi relator da CPI e pediu o indiciamento de nomes pesados, entre eles Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O relatório foi rejeitado por manobra do governo Lula e aliados no Congresso, mas o simples fato de ter ousado apontar irregularidades já lhe rendeu inimigos dentro do STF. Agora, uma ala da corte quer acelerar o processo contra ele para declarar sua inelegibilidade até o final de 2026. O objetivo é claro: tirar do jogo um dos senadores mais incômodos à narrativa oficial. Esse padrão se repete. Recentemente, o mesmo Alexandre de Moraes abriu inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro por suposta calúnia. 2 pesos e 2 medidas. Quando a esquerda ataca, é liberdade de expressão. Quando a direita fiscaliza ou critica, vira crime. A imprensa tradicional, que por anos defendeu o STF, começa a demonstrar insatisfação. Jornalistas e comentaristas já comparam o comportamento atual da corte a uma ditadura judicial. Até a Rede Globo, que sempre foi aliada, tem publicado críticas cada vez mais duras. Isso mostra que o desgaste chegou a um nível tão alto que nem os antigos aliados conseguem mais fingir que está tudo bem. Enquanto isso, o senador Alessandro Vieira cumpre seu papel: fiscalizar o poder. Ele mesmo disse que não é função de parlamentar prender criminosos, mas sim investigar e indicar responsabilidades. Exatamente o que fez. A reação do sistema? Tentar torná-lo inelegível. Essa é a mensagem que o STF manda para qualquer um que ouse questioná-lo. Não mexa conosco ou você será destruído politicamente. Essa postura está destruindo a credibilidade da corte. O povo brasileiro percebe quando a justiça age de forma seletiva. Censura, inquéritos intermináveis, retaliação contra opositores e proteção a aliados formam um quadro preocupante. O STF está se transformando em uma espécie de biqueira de favela do poder, onde decisões são tomadas com base em interesses políticos e não na lei. A crise de legitimidade é evidente. Quando um tribunal se recusa a reconhecer erros de seus próprios ministros e reage com fúria contra quem o investiga, ele perde a autoridade moral para julgar qualquer um. Alessandro Vieira não está sendo processado por corrupção ou crime comum, está sendo perseguido por ter feito o que o cargo exige: fiscalizar. Enquanto isso, escândalos financeiros envolvendo ministros do STF seguem sem investigação profunda. Contratos milionários, suspeitas de enriquecimento e decisões que beneficiam aliados passam batidos. Isso gera revolta crescente na população. Cada vez mais brasileiros veem o STF não como guardião da Constituição, mas como um obstáculo à democracia real. Se o Supremo continuar nesse caminho de abusos e retaliações, a reação popular pode ser ainda mais forte do que imaginam. A confiança nas instituições está no chão e dificilmente será recuperada sem mudanças profundas. O Brasil precisa de um judiciário imparcial, técnico e respeitoso da Constituição. Enquanto isso não acontecer, a democracia continuará ameaçada. A verdade é que o processo contra Alessandro Vieira não tem base jurídica sólida. É uma clara retaliação por ele ter cumprido seu dever de senador ao investigar possíveis irregularidades dentro do próprio STF. Quando um tribunal acelera um processo apenas para punir quem o fiscaliza, ele revela sua verdadeira natureza. Não é mais um poder moderador, mas um poder interessado em se proteger acima de tudo.
A Rede Globo, que por anos foi escudo do STF, agora começa a criticar abertamente. Quando até a imprensa tradicional percebe o exagero, o problema já é grave demais para ser ignorado. O relatório de Alessandro Vieira na CPI do crime organizado foi rejeitado por manobra política do PT, mas isso não apaga o que foi escrito. Os indícios continuam existindo e a sociedade sabe disso. A tentativa de tornar Vieira inelegível é uma mensagem intimidatória para todos os parlamentares. Se você investigar o STF, pagará caro. Essa estratégia de retaliação só fortalece o sentimento anti-STF na população. Quanto mais eles perseguem, mais o povo percebe a parcialidade da corte. O Brasil vive um momento perigoso em que o judiciário, em vez de garantir a democracia, está se tornando uma ameaça a ela. A imunidade e a independência dos parlamentares estão sendo corroídas. Se hoje é Vieira, amanhã pode ser qualquer outro que ouse questionar o poder absoluto de alguns ministros. A crise de imagem do STF é tão profunda que nem as tentativas de maquiagem com códigos de ética conseguem esconder a realidade. Enquanto ministros acumulam suspeitas de enriquecimento ilícito e decisões questionáveis, o tribunal gasta energia para perseguir quem aponta esses problemas. Alessandro Vieira representa exatamente o tipo de político que o Brasil precisa: corajoso, fiscalizador e disposto a enfrentar o poder constituído. A perseguição contra ele não é apenas contra uma pessoa, é contra a própria ideia de que o Congresso pode fiscalizar o Judiciário. O povo brasileiro está cansado de ver o STF agir como se estivesse acima da lei e acima do povo. Cada nova retaliação só aumenta a convicção de que é preciso uma reforma profunda no Supremo para restaurar sua credibilidade. O STF perdeu o senso de limite. Ele se comporta como se fosse o dono do país, capaz de decidir quem pode ou não ser candidato, quem pode ou não falar, quem pode ou não investigar. Enquanto isso, os verdadeiros escândalos dentro da corte seguem intocados. A sociedade brasileira assiste perplexa a esse espetáculo de poder absoluto. O tribunal, que deveria ser o guardião da lei, virou o principal violador dela. Alessandro Vieira está sendo punido exatamente por ter feito o que o cargo de senador exige: fiscalizar o executivo e o judiciário. Essa retaliação revela o medo que alguns ministros têm da transparência. Eles não querem ser investigados, não querem ser cobrados e não querem perder os privilégios que acumularam. O resultado prático é o enfraquecimento da democracia. Quando o Congresso é intimidado e a oposição é perseguida judicialmente, o jogo político deixa de ser livre e passa a ser controlado por togas. O povo já percebe essa realidade. Pesquisas de opinião mostram que a confiança no STF despencou nos últimos anos, e ações como essa contra Vieira só aceleram esse processo. A história mostra que instituições que perdem legitimidade popular não duram muito tempo sem reformas profundas ou sem enfrentar forte reação social. O Brasil precisa urgentemente de um STF que volte a ser técnico, imparcial e limitado ao seu papel constitucional. Enquanto isso não acontecer, casos como o de Alessandro Vieira vão continuar se repetindo, e a crise institucional só vai se aprofundar. E você, o que acha dessa tentativa de tornar Alessandro Vieira inelegível? Comenta aqui embaixo com sinceridade. Você acha que o STF está agindo como ditadura judicial? Se você chegou até o final, muito obrigado pela atenção. Deixe o like nesse vídeo, se inscreva no Visão Política e ative o sininho para não perder nenhuma análise. Compartilhe este vídeo com quem precisa acordar para o que está acontecendo no STF.